Imagine construir uma vida perfeita, encontrar o amor e acreditar que finalmente deixou o passado para trás, até descobrir que tudo era uma ilusão. Lucas sempre achou que conhecia Ana, a mulher com quem compartilhava sonhos e segredos. Mas, em uma fração de segundo, um simples olhar trocado com uma desconhecida revelou que havia algo muito maior escondido sob a superfície. O que Ana temia tanto? O que ela passou anos tentando esquecer? Quando Lucas encontra uma fotografia escondida, percebe que a mulher que ama carrega um segredo capaz de mudar tudo. Agora, ele precisa decidir: aceitar a verdade e lutar pelo que sente, ou virar as costas e deixar o passado enterrado. Mas há algo que ele ainda não sabe. O passado sempre encontra uma forma de voltar, e quando isso acontece, nem todos estão prontos para encarar as consequências. O salão estava iluminado por um lustre gigantesco, espalhando reflexos dourados pelas paredes de mármore. Lucas atravessava o ambiente com naturalidade, cumprimentando conhecidos e trocando sorrisos educados. Ele nunca gostou dessas festas de gala, mas comparecia por respeito ao legado de sua família. Ao seu lado, Ana parecia uma visão. O vestido elegante abraçava suas curvas com perfeição, e seus olhos brilhavam sob a luz quente do salão. Lucas a observava, admirado. Desde que a conhecera, sentia que ela era diferente. Não era como as outras pessoas, que pareciam estar sempre atrás de status ou dinheiro. Com Ana, ele sentia que havia algo genuíno. "Você está linda esta noite", ele sussurrou, aproximando-se de seu ouvido. Ana sorriu, mas havia algo em seu olhar que Lucas não soube definir. Por um instante, ele sentiu que ela hesitou antes de responder. "Obrigada", disse ela, baixinho. Ele segurou sua mão e sentiu seus dedos frios. "Está nervosa?" "Não, só..." Ana forçou um sorriso. "Não estou muito acostumada com esse tipo de evento." Lucas riu suavemente. "Você já veio em tantos comigo, e sempre brilha neles." Dessa vez, ela não respondeu. Apenas desviou o olhar, observando a pista de dança onde casais rodopiavam ao som da orquestra. Lucas notou aquele comportamento estranho, mas decidiu ignorar. Talvez ela estivesse apenas cansada. Mais tarde naquela noite, quando finalmente estavam em casa, ele a observou enquanto ela retirava os brincos diante do espelho. Seu olhar estava distante, perdido em pensamentos. "Ana", chamou se aproximando. "Você nunca fala muito sobre sua infância. Como era?" Ela parou de mexer nos brincos e encarou o próprio reflexo no espelho por alguns segundos antes de responder. "Nada de especial", disse, sem emoção. "Foi uma época que prefiro não lembrar." Lucas franziu a testa. Todo mundo tem boas lembranças da infância. Nenhuma história engraçada, nenhuma travessura." Ana finalmente se virou para encará-lo. Algumas coisas devem ficar no passado. Havia firmeza em sua voz, mas também algo mais profundo, algo que Lucas não soube decifrar. Ele decidiu não insistir, mas a semente da curiosidade já havia sido plantada. Lucas acordou no meio da noite com uma sensação estranha. Virou-se na cama e percebeu que Ana não estava ao seu lado. O quarto estava mergulhado em silêncio, exceto pelo som distante de um soluço abafado. Ele se levantou devagar e caminhou pelo corredor. A luz fraca do abajur da sala iluminava o perfil de Ana, sentada no sofá com os joelhos encolhidos contra o peito. Seu rosto estava escondido entre as mãos. Os ombros tremiam levemente. "Ana!" chamou com a voz baixa, tentando não assustá-la. Ela levantou a cabeça rapidamente e enxugou o rosto com as costas das mãos. "Lucas, o que faz acordado? Eu ia perguntar o mesmo para você." Ele caminhou até ela e se sentou ao seu lado. Ana desviou o olhar, evitando encará-lo. "Só tive um pesadelo", murmurou. Lucas franziu a testa. "Quer falar sobre isso?" Ela hesitou por um instante, mas depois balançou a cabeça. "Não tem nada para falar." Lucas suspirou, sabendo que pressioná-la não adiantaria.
Ele passou um braço ao redor dos ombros dela e a puxou suavemente contra si. Tudo bem, disse. Mas se precisar, estou aqui. Ana ficou imóvel por alguns segundos, então descansou a cabeça contra o peito dele. Obrigada. Nos dias seguintes, Lucas passou a prestar mais atenção nos detalhes. Durante os jantares, Ana parecia distraída, seu olhar perdido em algum ponto indefinido. No que está pensando? Perguntou uma noite enquanto comiam em um restaurante. Ana piscou algumas vezes, como se estivesse voltando de longe. Nada, disse, pegando o copo de vinho. Lucas percebeu que aquela resposta se repetia com frequência. Sempre que ela ficava distante, se ele perguntasse, a resposta era a mesma. Nada. Naquela mesma noite, quando estavam prestes a dormir, ele tentou uma abordagem diferente. Você nunca fala sobre sua família, comentou casualmente. Eu nem sei se você tem irmãos. Ana ajeitou o travesseiro e se deitou de costas para ele. Isso importa? Lucas ficou surpreso com o tom na voz dela. Eu só quero te conhecer melhor, disse com cuidado. Ana respirou fundo. Eu não gosto de falar sobre isso. Por quê? Ela demorou alguns segundos para responder. Porque não quero. Lucas ficou em silêncio. Ele sempre respeitou o espaço de Ana, mas começava a sentir que algo maior estava escondido ali. O salão do evento beneficente estava repleto de convidados importantes. O tilintar de taças e o burburinho das conversas enchiam o ambiente, enquanto garçons passavam equilibrando bandejas com bebidas sofisticadas. Lucas, acostumado com esse tipo de recepção, mantinha um sorriso leve no rosto, conversando com empresários e amigos da família. Ana estava ao seu lado, discreta como sempre, mas elegante em um vestido azul marinho. Ele percebeu que, apesar do sorriso no rosto, seus olhos varriam o ambiente como se procurassem algo, ou alguém. Tá tudo bem? Perguntou, inclinando-se para falar perto dela. Sim, respondeu rapidamente, sem desviar o olhar. Antes que Lucas pudesse insistir, uma mulher de vestido vinho, segurando uma taça de champanhe, parou subitamente a poucos metros deles. Seus olhos se arregalaram ao reconhecer Ana. Meu Deus, murmurou a mulher, parecendo chocada. Ana endureceu ao vê-la. Seus dedos se crisparam ao redor da taça que segurava. Lucas sentiu a tensão ao seu lado e olhou da mulher para Ana, confuso. O que foi? Você conhece ela? Ana não respondeu. Seu rosto ficou pálido, como se o sangue tivesse sumido de sua pele. A mulher abriu a boca, como se fosse dizer algo, mas hesitou. Seus olhos estavam cheios de uma emoção difícil de decifrar. Surpresa, tristeza, talvez até mágoa. Então, sem dizer uma palavra, virou-se e saiu apressada. Lucas olhou para Ana, esperando que ela dissesse algo. Mas em vez disso, ela colocou a taça na mesa mais próxima e sussurrou. Preciso de ar. Ela se afastou, andando rápido em direção à saída. Lucas não hesitou em segui-la. Quando a alcançou do lado de fora, Ana respirava fundo, as mãos apoiadas no corrimão de uma varanda com vista para a cidade. Quem era aquela mulher? Ele perguntou, parando ao seu lado. Ana demorou a responder. Quando finalmente falou, sua voz saiu baixa. Eu não sei. Lucas arqueou as sobrancelhas. Você congelou quando viu ela. Não parecia que não a conhecia. Ana mordeu o lábio inferior, ainda evitando olhá-lo nos olhos. Foi só um susto. Achei que fosse alguém que eu conhecia do passado, mas devo estar enganada. A resposta não o convenceu. Algo estava muito errado. Lucas ficou em silêncio por um instante, então cruzou os braços. Você sempre pede para eu confiar em você, mas às vezes parece que você não confia em mim. Ana finalmente o olhou. Seus olhos pareciam tristes, mas ela não disse nada. Apenas desviou o olhar novamente, deixando a noite envolvê-los em um silêncio carregado de segredos. Lucas não conseguia tirar a cena do evento da cabeça. A forma como Ana ficou paralisada ao ver aquela mulher,
a pressa com que fugiu e, acima de tudo, a mentira descarada que contou a ele depois. Ele sabia reconhecer quando alguém estava escondendo algo, e Ana estava. Nos dias seguintes, ele observou mais atentamente o comportamento dela. Ana parecia mais silenciosa, pensativa. Às vezes, ficava olhando para o celular por longos minutos sem tocar na tela. Outras, passava tempo demais encarando a vista pela janela. Numa tarde qualquer, enquanto estavam no carro a caminho de um jantar com amigos, Lucas decidiu testar o terreno. "Tenho pensado na nossa conversa no evento", começou ele, sem tirar os olhos da estrada. "Aquela mulher realmente não significava nada para você?" Ana se mexeu desconfortável no banco ao lado. "Já falei que não", respondeu sem emoção. "Certo." Lucas assentiu lentamente. "Então não se importa se eu tentar descobrir quem ela é?" Ana virou-se para ele com um olhar tenso. "Para quê?" Ele manteve o tom casual. "Curiosidade. Você ficou muito abalada naquela noite. Se foi só uma coincidência, por que reagiu daquele jeito?" Ela desviou o olhar para a janela. "Você está exagerando, Lucas." O carro ficou em silêncio por alguns segundos antes de ele soltar um suspiro. "Tudo bem? Não vou insistir." Ele assentiu relaxar um pouco no banco, mas sua mente já trabalhava em outra direção. Se Ana não lhe contaria a verdade, ele mesmo teria que descobrir. Mais tarde naquela noite, quando ela foi dormir cedo, ele pegou o celular e digitou no buscador algumas palavras-chave: descrição da mulher, o evento, possíveis convidados. Talvez, se ele cruzasse informações, encontraria algo. Após alguns minutos sem sucesso, decidiu seguir outra linha de pensamento. Se Ana estava escondendo um pedaço do passado, talvez houvesse algo em casa que pudesse lhe dar pistas. Ele se levantou, caminhando silenciosamente até o escritório, onde Ana guardava alguns pertences pessoais. Olhou em gavetas, pastas, pequenos cofres, e então, no fundo de uma gaveta, encontrou uma fotografia desgastada. Era Ana, mais jovem, e nos braços dela, um bebê. Lucas sentiu o coração disparar. "Meu Deus!" sussurrou, e então soube que aquela era a peça que faltava. Lucas segurou a fotografia com firmeza, sentindo o peso da descoberta. Ana nunca mencionou ter um filho. Nunca sequer sugeriu a possibilidade. Seu coração martelava no peito, dividido entre choque e 1 milhão de perguntas, sem resposta. Ele estudou a imagem. O bebê, pequeno demais para reconhecer traços distintos, repousava nos braços de Ana, que parecia mais jovem, mas carregava nos olhos a mesma sombra de tristeza que ele via nela nos últimos dias. Respirou fundo. Ele precisava ouvir essa história da única pessoa que poderia contá-la. Guardou a foto no bolso e saiu do escritório. No quarto encontrou Ana deitada, ainda acordada, olhando para o teto. "Você não vem dormir?" ela perguntou, ao vê-lo parado na porta. Lucas hesitou por um segundo antes de entrar e fechar a porta atrás de si. "Preciso te perguntar algo", disse com calma, puxando a fotografia do bolso e estendendo para ela. "O que é isso?" Ana congelou. Seus olhos se fixaram na imagem, e por um momento ela sequer respirou. "Onde você conseguiu isso?" Sua voz saiu baixa, quase um sussurro. "Estava guardado no escritório." "Você pode me explicar, Ana?" Ela se sentou na cama devagar, pegando a foto com mãos trêmulas. Lucas percebeu que seus olhos já brilhavam com lágrimas contidas. "Você não devia ter mexido nas minhas coisas", murmurou. "Você não devia ter escondido algo assim de mim", rebateu ele, o tom firme, mas sem agressividade. "Por que você nunca me contou?" Ana fechou os olhos, segurando a foto contra o peito. "Porque eu não queria que você soubesse", admitiu. Lucas sentiu um nó apertar sua garganta. "Esse bebê é seu filho, não é?" Ana assentiu lentamente, sem encará-lo. "Onde ele está agora?" Ela apertou os olhos com força, como se a pergunta a dilacerasse. Quando finalmente respondeu, sua voz veio embargada. "Eu o deixei para trás."
Lucas sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de significados. Você o abandonou? Ana ergueu a cabeça, finalmente encarando-o. Seus olhos estavam vermelhos. Eu não tive escolha. Lucas não sabia o que responder, e pela primeira vez, ele se perguntou se realmente conhecia a mulher que amava. Lucas sentia o ar preso nos pulmões, como se o quarto estivesse se fechando ao seu redor. Ele olhava para Ana, esperando que ela dissesse algo mais, esperando que explicasse de uma forma que fizesse sentido. Mas ela apenas encarava a foto, os dedos tremendo ao segurá-la. Como assim? Você não teve escolha? Ele quebrou o silêncio, a voz carregada de confusão e incredulidade. Ana respirou fundo, apertando os olhos antes de encará-lo. Eu era jovem e estava presa em algo que não podia controlar. Lucas cruzou os braços. Seja mais clara. Ela fechou os olhos por um instante e então começou a falar, a voz embargada. Eu estava em um relacionamento terrível. No começo parecia amor, mas com o tempo ele se tornou possessivo, violento. Me afastou de todos, me fez acreditar que eu não tinha saída. Quando descobri que estava grávida, entrei em desespero. Como eu poderia criar uma criança em um ambiente assim? Lucas manteve-se em silêncio, absorvendo cada palavra. Quando meu filho nasceu, eu soube que não poderia deixá-lo crescer naquele inferno, continuou ela, sua voz falhando. Então, numa madrugada qualquer, fugi. Sem dinheiro, sem rumo, sem apoio, tudo o que consegui foi encontrar uma família disposta a cuidar dele. Você o deixou com estranhos. A pergunta saiu mais dura do que Lucas pretendia. Ana fechou os olhos, uma lágrima escorrendo por seu rosto. Eu não via outra opção. Lucas passou as mãos pelo rosto, tentando processar tudo aquilo. Você nunca tentou voltar? Nunca procurou saber se ele estava bem? Ana mordeu o lábio com força. Durante anos, tive medo. Medo de que ele me odiasse. Medo de que eu destruísse a vida dele aparecendo do nada. Então, me convenci de que talvez fosse melhor assim. Lucas soltou um suspiro pesado. E aquela mulher no evento? Ela conhecia você. Ela te reconheceu. Ana assentiu lentamente. Acho que sim. E se ela souber onde ele está? Ana olhou para Lucas, o coração nos olhos. E se ele não quiser me ver? Lucas segurou seu olhar. Você está disposta a descobrir? O silêncio de Ana foi sua única resposta. Lucas se levantou da cama, passando as mãos pelos cabelos, tentando ordenar seus pensamentos. Ele olhou para Ana, que continuava segurando a fotografia como se fosse a única coisa que a mantinha de pé. Eu preciso entender isso direito, disse ele, cruzando os braços. Você passou todos esses anos fingindo que essa parte da sua vida não existia? Ana fechou os olhos, respirando fundo antes de responder. Não fingi, murmurou. Eu apenas tentei seguir em frente. Lucas soltou uma risada irônica, balançando a cabeça. Seguir em frente? Como Ana? Como se nada tivesse acontecido. Ela finalmente o encarou, sua expressão carregada de dor. Você acha que foi fácil para mim? Sua voz tremia. Acha que não passei noites em claro, me perguntando se ele estava bem, se ele sentia minha falta, se me odiava? Lucas sentiu um nó apertar sua garganta. Ele queria entender, ele queria perdoar, mas parte dele ainda estava presa na sensação de ter sido enganado. E você nunca pensou em me contar? Ana abaixou a cabeça. Pensei, admitiu, mas eu tinha medo de que você me julgasse, medo de que isso mudasse a forma como me vê. E mudou, disse Lucas, sem rodeios. Ana estremeceu, segurando a borda do lençol com força. Você me odeia? Lucas fechou os olhos por um instante. Quando voltou a encará-la, sua voz estava mais baixa, mais firme. Não, mas eu não sei o que fazer com isso. O silêncio entre eles foi cortante. Ana desviou o olhar, como se aceitasse aquela resposta, mesmo que doesse. Se quiser ir embora, eu entendo. Lucas respirou fundo.
Eu não quero ir embora, Ana, mas também não sei como continuar daqui. Ela assentiu devagar. Então, o que fazemos agora? Lucas olhou para a fotografia mais uma vez. Acho que isso depende de você. Ela soube exatamente o que ele queria dizer. Ana encarava a fotografia sobre a mesa. Seus dedos deslizaram pela imagem desbotada, como se pudesse sentir o passado através do papel. O peito apertava. Durante anos, evitou pensar nesse momento. Agora, não havia mais para onde correr. Lucas, sentado à sua frente, observava-a em silêncio. Ele entendia que aquela decisão cabia apenas a ela, mas a dúvida em seus olhos o fazia falar. Se você tivesse a chance de vê-lo novamente... Ele começou, medindo as palavras. Você iria? Ana fechou os olhos, como se aquela pergunta a perfurasse. E se ele não quiser me ver? Murmurou. Você precisa tentar. Lucas respondeu sem hesitar. Mesmo que ele não queira, mesmo que seja tarde demais, você precisa saber. Ela engoliu em seco. Mas e se eu destruir a vida dele? Lucas apoiou os cotovelos na mesa, inclinando-se levemente para a frente. E se você não destruiu? E se ele estiver esperando por isso há anos? Ana sentiu os olhos arderem. A esperança era cruel. Depois de tanto tempo, talvez fosse melhor deixar tudo como estava. Mas a verdade é que a dúvida a consumia. Lucas pegou o celular e deslizou a tela. Eu fiz algumas buscas, disse ele sem tirar os olhos dela. A mulher que te reconheceu no evento, encontrei o nome dela na lista de convidados. Ana prendeu a respiração. E o que isso significa? Significa que podemos falar com ela, descobrir se ela sabe onde ele está. Ana hesitou. Lucas estendeu a mão sobre a mesa, cobrindo a dela. Eu estou com você nisso. Ela o olhou por um longo momento. Seu coração batia acelerado e cada célula de seu corpo gritava para ela fugir. Mas dessa vez, ela não fugiria. Respirando fundo, apertou a mão de Lucas. Vamos encontrá-lo. Lucas assentiu. Então vamos começar agora. O café onde marcaram o encontro era discreto, afastado do centro movimentado da cidade. Ana segurava a xícara com força, o vapor subindo e embaçando levemente a borda de porcelana. Suas mãos estavam frias, apesar do calor do ambiente. Lucas, sentado ao seu lado, lançou-lhe um olhar tranquilizador. Vai dar tudo certo. Ana não respondeu. Seu coração parecia prestes a sair pela boca. A porta do café se abriu e a mulher do evento entrou. Seus olhos percorreram o ambiente até encontrarem Ana. Por um instante, ela hesitou, mas então caminhou até a mesa. Eu sabia que era você, disse, sua voz carregada de emoção. Ana sentiu o estômago revirar. Como você me conhece? A mulher sorriu, triste. Eu cuidei dele. O ar sumiu dos pulmões de Ana. Meu filho? A mulher assentiu, puxando uma cadeira e se sentando à frente deles. Você o deixou comigo quando ele ainda era um bebê. Eu prometi que cuidaria dele como se fosse meu próprio filho. Ana sentiu as lágrimas brotarem nos olhos. Ele... está bem? A mulher sorriu suavemente. Ele cresceu em um lar cheio de amor, mas sempre soube que era adotado e sempre quis saber sobre você. Ana cobriu a boca com a mão, tentando conter o choro. Lucas pousou uma mão em seu ombro. Ele quer vê-la? Perguntou ele, quebrando o silêncio. A mulher hesitou por um instante, depois assentiu. Sim, mas ele está magoado. Ele tem perguntas. Ana limpou as lágrimas rapidamente. Eu respondo todas. A mulher pegou um papel da bolsa e escreveu um endereço. Ele estará lá amanhã. Se quiser vê-lo, essa é sua chance. Ana pegou o papel com as mãos trêmulas. Obrigada. A mulher sorriu antes de se levantar. Ele espera por isso há muito tempo. Não desista agora. Assim que ela saiu, Ana olhou para Lucas, os olhos marejados. E se eu não souber o que dizer? Lucas segurou sua mão com firmeza. Apenas diga a verdade. E pela primeira vez, Ana sentiu que talvez estivesse pronta.
Ana estava diante da porta. Suas mãos suavam e seu coração martelava tão forte que ela sentia a pulsação nos ouvidos. Lucas estava ao seu lado, oferecendo-lhe um olhar encorajador. "Você consegue", disse ele. Ela engoliu em seco e levantou a mão para bater. Antes que pudesse tocar a madeira, a porta se abriu. Do outro lado, um jovem a encarava. Seus olhos eram profundos, inquisitivos. Ana prendeu a respiração. Ela reconhecia aqueles olhos. Eram iguais aos seus. O silêncio entre eles se arrastou por segundos que pareceram uma eternidade. "Você é..." A voz dele falhou, mas então ele afirmou. "Você é minha mãe?" Ana sentiu o mundo girar ao ouvir aquela palavra. Lágrimas brotaram antes mesmo que ela pudesse falar. "Sim", sussurrou a voz embargada. Ele cruzou os braços, o maxilar tenso. "É porque me deixou?" A pergunta rasgou Ana por dentro, mas ela sabia que viria. Respirou fundo, forçando-se a encontrar forças para dizer a verdade. "Eu era jovem, estava presa em um relacionamento que me fazia mal. Eu tive medo de que você crescesse naquele ambiente. Então, tomei a decisão mais difícil da minha vida." O jovem a observou, sua expressão indecifrável. "Você nunca tentou me procurar?" Ana sentiu a culpa a sufocar. "Tentei", confessou. "Mas ao mesmo tempo, tive medo. Medo de que fosse tarde demais." Ele desviou o olhar, mordendo o lábio. "Você sabe o que eu passei sem você?" Ana sentiu um soluço subir pela garganta. "Eu imagino, e nada que eu disser vai apagar isso. Mas eu estou aqui agora. Se você permitir, eu quero conhecê-lo." O silêncio entre eles se estendeu, e Ana temeu que fosse tarde demais. Mas então o jovem respirou fundo e deu um pequeno passo para trás, abrindo espaço para ela entrar. Ana soluçou, cobrindo a boca com a mão. Lucas sorriu suavemente. "Vá." Ela olhou para ele, grata, e então cruzou a porta. O passado não podia ser mudado, mas o futuro ainda estava diante deles. E dessa vez, ela não fugiria.